Milionário finge ser taxista. O que a esposa fala durante a corrida muda seu casamento. Roberto Cavalcante estava sentindo que sua esposa de 30 anos guardava segredos dele, mas não conseguia descobrir o quê. Aos 58 anos, o empresário bem-sucedido do ramo de construção civil em São Paulo tinha tudo o que sempre sonhou, exceto a tranquilidade de saber se seu casamento ainda funcionava. Foi então que ele decidiu fazer algo que jamais imaginou ser capaz. Convenceu um motorista de táxi conhecido a emprestar seu carro e uniforme por algumas horas, usando como desculpa que precisava de um disfarce para uma surpresa de aniversário. Com uma barba postiça grudada no rosto e óculos escuros cobrindo os olhos, Roberto esperou sua esposa Márcia sair de casa para chamar um táxi pelo aplicativo. Márcia Cavalcante, aos 55 anos, sempre fora uma mulher elegante que cuidava da casa e participava de eventos sociais ao lado do marido. Mas nos últimos meses, Roberto notava que ela saía com mais frequência sem dar muitas explicações, sempre carregando bolsas ou encomendas misteriosas. Quando Márcia entrou no banco de trás do táxi, sem nem olhar direito para o motorista, Roberto sentiu o coração acelerar. Ela usava um conjunto bege discreto, muito diferente das roupas de grife que costumava vestir para sair. "Bom dia. Para onde vamos?" perguntou Roberto, disfarçando a voz. "Centro da cidade, por favor. Próximo ao mercado municipal", respondeu Márcia, mexendo no celular. Roberto estranhou. Sua esposa nunca ia ao centro. Sempre fazia compras nos shoppings da região dos Jardins. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas da capital paulista, ele tentava entender o que estava acontecendo. 10 minutos depois, o celular de Márcia tocou. "Alô, Conceição?" "Oi, querida. Estou indo para lá agora", disse ela, com uma voz mais animada do que Roberto havia escutado em meses. Conseguia arrumar mais fraldas e leite em pó. E trouxe umas roupinhas que eram do Roberto quando era bebê. Sim, ainda tinha guardado. Roberto quase perdeu o controle do volante ao ouvir isso. Que roupas! E por que sua esposa estava levando fraldas para alguém? Não se preocupe com o dinheiro. Você sabe que eu sempre dou um jeito, continuou Márcia. O importante é que a Joana e o bebê estejam bem. Como ela está se sentindo depois do parto? Roberto apertou o volante. Que Joana? Que bebê? Sua cabeça começou a fervilhar com possibilidades que não queria considerar. Márcia continuou a conversa telefônica. Escuta, Conceição, eu estava pensando, será que não conseguimos arrumar um lugarzinho melhor para ela? Digo, ela é tão nova e com um bebê recém-nascido naquele lugar. O empresário sentia o sangue ferver. Sua esposa estava sustentando uma mulher jovem com bebê. Por que ela faria isso sem contar para ele? Tá bom, conversa a gente quando eu chegar. Beijo, querida. Márcia desligou o telefone e suspirou. Roberto observou pelo retrovisor que ela parecia preocupada, mas também determinada. Era uma expressão que ele não via no rosto dela há muito tempo. Com licença, moça, disse Roberto, tentando soar casual. Não quero ser inconveniente, mas ouvi sem querer que a senhora está ajudando alguém com bebê. Que coisa bonita, viu? Márcia sorriu timidamente. É que... Bem, a gente sempre pode ajudar quem precisa, né? Respondeu ela. Tem tanta gente passando dificuldade. A senhora faz isso há muito tempo. Uns 2 anos. Comecei meio por acaso e acabei me envolvendo mais. Meu marido... Ela hesitou. Ele é uma boa pessoa, mas não entende muito bem essas coisas. Acha que é bobagem. Roberto sentiu uma punhalada no peito, quando ele havia chamado as atividades dela de bobagem. Imagina, ajudar quem precisa nunca é bobagem, disse ele com sinceridade. É, né? Eu também acho, mas é complicado. Meu marido trabalha muito, está sempre preocupado com negócios, reuniões, dinheiro. Não sobra tempo para ele pensar nos outros. Cada palavra de Márcia era como um soco no estômago de Roberto. Era assim que ela ouvia? Como alguém que só pensava em dinheiro. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
Márcia pediu para parar em frente a um prédio antigo no centro da cidade. Roberto observou quando ela desceu carregando várias sacolas e desapareceu na entrada do edifício. Ele estacionou e decidiu segui-la de longe. O elevador estava quebrado, então Márcia subiu pelas escadas até o 5º andar. Roberto subiu atrás, mantendo distância. Quando chegou ao andar, ouviu vozes vindas de um apartamento pequeno com a porta entreaberta. "Dona Márcia, que bom que a senhora veio!" exclamou uma voz jovem. Roberto se escondeu no corredor e conseguiu espiar pela fresta da porta. Márcia estava abraçando uma menina que não parecia ter mais de 18 anos, que segurava um bebê pequeno no colo. "Como está meu netinho emprestado?" disse Márcia, fazendo carinho no bebê. "Nossa, como ele cresceu!" "Cresceu mesmo, e está comendo bem, graças à senhora", respondeu a menina, que aparentemente se chamava Joana. Roberto observou sua esposa tirando as fraldas, o leite em pó e as roupas das sacolas. Também viu quando ela discretamente deixou um envelope em cima da mesa. "Joana, você não precisa me agradecer toda hora", disse Márcia carinhosamente. "A senhora Conceição me contou que você está pensando em voltar a estudar. Que ótimo! Quero terminar o ensino médio, né, dona Márcia? Mas é difícil com o bebê. Difícil, mas não impossível. Olha, eu conversei com uma amiga que trabalha numa escola perto daqui. Eles têm um programa para mães jovens. Você poderia levar o pequenininho." Roberto não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua esposa estava genuinamente preocupada com aquela menina, tratando-a quase como uma filha. E ele não sabia de nada disso. "Dona Márcia, posso perguntar uma coisa?" disse Joana, tímida. "Claro, querida. Por que a senhora faz tudo isso por mim? A gente nem se conhecia antes." Márcia ficou em silêncio por um momento, olhando para o bebê. "Sabe, Joana, eu nunca tive filhos. Sempre quis, mas as coisas não funcionaram assim. Quando a Conceição me contou sua situação, eu pensei, talvez seja a minha chance de ser útil para alguém que realmente precisa." Roberto sentiu as pernas bambas. Márcia nunca havia falado abertamente sobre a dor de não ter conseguido engravidar. Ele sempre imaginou que ela tinha superado isso. "Meu marido é um homem bom, mas ele não entende que dinheiro serve para muito mais do que acumular patrimônios", continuou Márcia. "Às vezes eu sinto que ele esqueceu da pessoa que era quando nos conhecemos. Como ele era antes? Ah, Joana, ele era simples, trabalhava numa oficina mecânica. Tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas o coração limpo. Sonhava em ter uma família, em construir uma vida junto comigo. A gente falava sobre os filhos que teria, sobre como seria criar eles." Roberto encostou na parede do corredor, sentindo o peso das palavras da esposa. Ele se lembrava desses sonhos, quando eles haviam parado de falar sobre isso. "E o que aconteceu?" perguntou Joana. "A vida aconteceu. Ele trabalhou duro, conseguiu montar a própria empresa, foi crescendo, crescendo, e eu fui ficando para trás. Hoje ele tem sucesso, mas perdeu a simplicidade. Não consegue mais ver as coisas pequenas que realmente importam." "A senhora já tentou conversar com ele sobre isso?" Márcia riu tristemente. "Conversar? A gente mal se fala mais, Joana. Ele chega tarde do trabalho, cansado, sempre com a cabeça cheia de problemas. Nos fins de semana, ele recebe ligações o tempo todo. É como se eu fosse apenas mais um móvel na mansão." Roberto fechou os olhos, doendo. Era realmente assim que ela se sentia? "Poxa, que triste, dona Márcia. Mas a senhora não desiste fácil, né? Olha tudo que faz por mim e pelo bebê. É que com vocês eu me sinto útil de novo. Me sinto viva. Sabe quando você tem um propósito?" Márcia se despediu de Joana e saiu do apartamento. Roberto correu para as escadas e desceu rapidamente, chegando ao táxi antes dela. Quando Márcia entrou no carro, ele notou que ela estava com os olhos marejados. "Tudo bem, moça?" perguntou Roberto, genuinamente preocupado. "Ah, está sim. É que é emocionante ver uma mãe tão jovem se esforçando tanto pelo filho, sabe?" "A senhora tem filhos?" Márcia demorou para responder. "Não, nunca consegui. Mas Deus compensa de outras formas, né?" Roberto sentiu um nó na garganta. Eles haviam tentado ter filhos por anos, fizeram tratamentos, passaram por frustrações. Mas em algum momento
simplesmente pararam de falar sobre o assunto. Para onde agora? Perguntou ele. Poderia me levar na Rua da Consolação? Tem uma loja de artigos para bebê lá que sempre me atende bem. Durante o trajeto, Márcia recebeu outra ligação. Alô, Conceição? Como assim a dona Teresa está passando mal? Márcia ficou preocupada. Claro, estou indo para aí agora mesmo. Ela desligou e pediu para Roberto mudar o destino. Por favor, pode ir para a Vila Madalena? É urgente. Roberto obedeceu, curioso para saber mais sobre essa tal Conceição que sua esposa conhecia tão bem. Chegando na Vila Madalena, Márcia desceu em frente a uma casa simples e colorida. Roberto estacionou de forma que conseguisse observar tudo pela janela. Uma senhora de cerca de 60 anos abriu a porta e abraçou Márcia apertado. Conceição, o que aconteceu com a dona Teresa? Perguntou Márcia preocupada. Ai, minha filha, ela passou mal de madrugada. Pressão subiu. Teve que ir para o hospital. E como ela está agora? Estável, graças a Deus. Mas sabe como é? Ela não tem convênio. E os filhos dela moram longe. Roberto viu sua esposa pegar a carteira e tirar um maço de notas. Conceição, leva isso para ela, para o que precisar no hospital. Márcia, minha filha, você já faz tanto. Não começa, Conceição. A dona Teresa é praticamente da família. Roberto ficou confuso. Que família? Ele não conhecia nenhuma dona Teresa. As duas mulheres entraram na casa e Roberto decidiu se aproximar um pouco mais. Pela janela da sala, ele conseguiu ver que a casa era um verdadeiro centro de atividades. Havia várias mulheres conversando, algumas costurando, outras organizando roupas e mantimentos. Gente, a Márcia chegou, anunciou Conceição. Roberto observou sua esposa sendo recebida com carinho por todas aquelas mulheres. Elas a tratavam como uma líder, uma pessoa importante, muito diferente da forma como ela era tratada nos eventos sociais que frequentavam juntos, onde ela sempre parecia desconfortável. Márcia, você viu que conseguimos arrecadar dinheiro para reformar a casa da dona Francisca? Disse uma das mulheres. Que maravilha! Como vocês conseguiram? Fizemos uma rifa, vendemos uns bolos e a dona Helena teve a ideia de fazer uma vaquinha online. Márcia sorriu com orgulho. Vocês são incríveis. A dona Francisca deve estar feliz da vida. Está mesmo. Ela disse que é a primeira vez em anos que vai poder receber as netas em casa sem vergonha das condições. Roberto se afastou da janela impactado. Sua esposa estava envolvida com um grupo de mulheres que faziam um trabalho social sério. E ele não fazia ideia da existência de nada disso. Quando Márcia saiu da casa, 40 minutos depois, Roberto percebeu que ela estava diferente. Mais leve, mais feliz. Como se ali ela pudesse ser ela mesma. Desculpa a demora, disse ela, entrando no táxi. Teve uma emergência com uma das nossas assistidas. Suas assistidas? É que eu participo de um grupo que ajuda famílias carentes. Nada muito organizado, sabe? Só um pessoal que se juntou para fazer o bem. Que bonito isso. E seu marido participa também? Márcia riu amargamente. Meu marido nem sabe que isso existe. Ele tem outras prioridades. Como assim? Olha, não quero falar mal dele porque ele é uma pessoa boa no fundo, mas ele está tão envolvido com o trabalho que esqueceu que existe um mundo além dos negócios dele. Roberto dirigia em silêncio, absorvendo cada palavra. Sabe o que é mais triste? Continuou Márcia. É que ele não era assim. Quando nos conhecemos, ele era completamente diferente. Simples, carinhoso, sonhador. E o que mudou? O sucesso, o dinheiro. Não que eu seja contra, claro. É bom ter estabilidade. Mas ele foi se transformando numa pessoa que eu não reconheço mais. A senhora já tentou conversar com ele sobre isso? Conversar? Márcia suspirou. A gente mal se vê. Ele sai de casa cedinho e volta tarde. Nos fins de semana está sempre no celular ou no computador. E quando a gente está junto em eventos sociais, é como se fôssemos dois desconhecidos representando um papel. Roberto sentia cada palavra como uma facada. Era assim que 30 anos de casamento tinham virado. Para onde agora? Perguntou ele com a voz embargada. Pode me levar na Avenida Paulista?
Preciso resolver umas coisas no banco. Durante o percurso, Roberto não conseguia parar de pensar em tudo o que havia descoberto. Sua esposa tinha uma vida inteira que ele desconhecia. Uma vida onde ela era respeitada, querida, onde fazia diferença na vida das pessoas. Quando chegaram ao banco, Márcia desceu rapidamente. Roberto aproveitou para ligar para seu escritório. Alô, Sandra? É o Roberto. Escuta, cancela todos os meus compromissos de hoje. Surgiu uma emergência. Roberto desligou e ficou pensando. Que emergência era essa? A descoberta de que ele havia perdido completamente a conexão com a mulher que amava. 20 minutos depois, Márcia voltou ao táxi parecendo abalada. Tudo bem, moça? Ah, está bem, não muito bem, na verdade. Quer conversar? Às vezes ajuda a falar com um estranho. Márcia olhou para Roberto pelo retrovisor. Mesmo com o disfarce, havia algo em seus olhos que a tranquilizava. É que eu estava tentando fazer um empréstimo para ampliar nosso projeto social, mas preciso da assinatura do meu marido, já que nossos bens são conjugados. E ele não quer assinar? Ele nem sabe que eu vim aqui, e se soubesse, não aprovaria? Ele diria que é dinheiro jogado fora, que tem muita gente se aproveitando da bondade dos outros. Ele não consegue entender que existem pessoas que realmente precisam de ajuda. Roberto se sentia menor a cada minuto. Quando ele havia se tornado tão insensível? Sabe o que é pior? Continuou Márcia. É que esse dinheiro não faria falta para ninguém. A gente tem muito mais do que precisa, mas para ele, cada centavo tem que render mais centavos. E a senhora, o que vai fazer? Não sei. Talvez eu tente vender algumas joias que tenho. Ou, sei lá. Roberto quase falou que ela podia usar o dinheiro que quisesse, mas se controlou. Para onde agora? Você pode me deixar em casa? Acabou minha energia para hoje. Roberto dirigiu em direção ao bairro nobre onde moravam. Durante o trajeto, Márcia ficou quieta olhando pela janela. Ele percebia que ela estava triste, frustrada. Quando chegaram ao portão da mansão, Márcia hesitou antes de descer. Posso fazer uma pergunta estranha, disse ela. Claro. Você é casado? Sou. E vocês são felizes? Roberto demorou para responder. Costumávamos ser. O que aconteceu? Acho que eu me perdi no caminho. Comecei a achar que ser um bom marido era só dar segurança financeira. Esqueci das outras coisas. Márcia assentiu, como se entendesse perfeitamente. É triste quando isso acontece, né? Porque, no fundo, a gente só quer ser importante para a pessoa que ama. Sentir que nossa existência faz diferença na vida dela. E você sente que não faz diferença na vida do seu marido? Às vezes eu acho que ele nem perceberia se eu sumisse, contanto que a casa continuasse funcionando e ele tivesse alguém para acompanhar nos eventos sociais. Roberto sentiu uma dor no peito tão forte que achou que fosse ter um infarto. Tenho certeza de que você está enganada, disse ele com sinceridade. Obrigada por dizer isso, mesmo que não seja verdade. Márcia desceu do táxi e pagou a corrida, dando uma gorjeta generosa. Obrigada pela conversa. Foi bom desabafar com alguém. Roberto a observou entrando em casa. Quando ela desapareceu, ele tirou o disfarce e ficou sentado no carro por vários minutos, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua esposa era uma mulher incrível, que ele havia negligenciado por anos. Ela tinha sonhos, paixões, fazia diferença na vida das pessoas. E ele não sabia de nada disso porque estava ocupado demais construindo um império que ela nem valorizava. Roberto dirigiu de volta para a casa do taxista para devolver o carro e o uniforme. Durante o trajeto, não parava de pensar na conversa que teria com Márcia. Mas como explicar que havia invadido a privacidade dela daquela forma? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Roberto acordou determinado a conversar com Márcia. Mas quando desceu para tomar café, encontrou apenas um bilhete na mesa. Roberto, fui resolver umas coisas. Volto no final da tarde. Márcia. Ele passou o dia inteiro pensando em como abordar o assunto.
Decidiu que seria honesto sobre o que havia feito, mesmo correndo o risco de ela ficar furiosa. Quando Márcia chegou em casa por volta das 6 da tarde, Roberto estava esperando na sala. Márcia, preciso conversar com você. Claro. Mas deixa eu tomar um banho primeiro? Foi um dia corrido. Na verdade, preciso falar agora. É importante. Márcia percebeu o tom sério da voz do marido e se sentou no sofá. Aconteceu alguma coisa? Roberto respirou fundo. Márcia, eu fiz uma coisa terrível ontem e preciso contar para você. O que foi? Eu me disfarcei de taxista e peguei você como passageira. Márcia piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim? Eu estava desconfiado que você estava me escondendo alguma coisa. Então convenci um taxista conhecido a me emprestar o carro e o uniforme. Te busquei aqui em casa disfarçado. O rosto de Márcia foi mudando de expressão conforme ela ia entendendo a dimensão do que o marido havia feito. Você me espionou? Perguntou ela incrédula. Eu sei que foi errado, mas... Roberto! Ela se levantou do sofá, visivelmente abalada. Você invadiu minha privacidade. Me enganou. Márcia, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você não confia em mim. Que preferiu me enganar a conversar comigo diretamente? Roberto se levantou também, tentando se aproximar dela. Não é questão de confiança. É que eu sentia que você estava distante, que guardava coisas de mim. E estava mesmo, gritou Márcia, porque eu sabia que você não ia entender. Não ia entender o quê? O trabalho social que eu faço, a Joana, o bebê, a Conceição, todas aquelas mulheres que precisam de ajuda. Roberto parou. Ela sabia que ele havia descoberto tudo. Márcia, você ouviu tudo o que eu falei, não ouviu? Sobre como você mudou. Sobre como nosso casamento virou uma encenação. Ouvi. E você tem razão. Márcia parou de gritar, surpresa com a resposta dele. Tenho razão? Tem, Márcia. Você tem razão sobre tudo. Eu me transformei numa pessoa que nem eu mesmo reconheço. Esqueci dos nossos sonhos, dos nossos valores. Esqueci de você. Márcia se sentou novamente, parecendo confusa. Roberto, eu vi como você fica feliz quando está com aquelas mulheres. Vi como elas te respeitam, como você faz diferença na vida delas. E me dei conta de que em casa você não tem mais essa alegria. É que lá eu me sinto útil, sinto que tenho um propósito. E comigo você não sente isso? Márcia demorou para responder. Não, Roberto, há muito tempo não sinto. A sinceridade dela doeu, mas Roberto sabia que merecia ouvir aquilo. Márcia, eu quero mudar isso. Quero voltar a ser o homem que você se apaixonou. Roberto, não é tão simples assim. Não é só uma questão de querer. Por que não? Porque você construiu uma vida inteira baseada em valores que eu não compartilho. Suas prioridades são outras, seus amigos são outros, seu mundo é outro. Roberto se sentou ao lado dela no sofá. Então me ajuda a mudar de mundo. Como? Me conta sobre o seu trabalho, me apresenta para a Conceição, para a Joana, me deixa participar. Márcia o olhou com desconfiança. Roberto, você não conseguiria. Esse pessoal é simples, humilde. Você ficaria desconfortável. Como você pode ter certeza? Porque eu te conheço. Você não consegue nem ficar 5 minutos sem falar de trabalho ou dinheiro. Roberto ficou em silêncio, reconhecendo que ela tinha razão. Márcia, eu sei que não vai ser fácil, mas eu quero tentar. Quero entender o que te faz feliz. E seu trabalho? Sua empresa? Vai continuar existindo, mas não vai mais ser a única coisa na minha vida. Márcia balançou a cabeça. Roberto, você está falando isso agora porque descobriu meus segredos e se sentiu culpado. Mas daqui a alguns dias vai voltar a ser o mesmo de sempre. Não vou. Vai sim, porque é quem você é agora. Então me ajuda a ser quem eu era antes. Márcia suspirou. Roberto, o homem que eu conheci há 30 anos não existe mais. E não sei se é possível ressuscitá-lo. Vamos descobrir juntos? Márcia o olhou nos olhos por um longo tempo. Não sei se tenho energia para isso, Roberto. Estou cansada de tentar.
quando você tentou. Tentei durante anos. Toda vez que você cancelava um jantar por causa de trabalho. Toda vez que você respondia o celular no meio de uma conversa nossa. Toda vez que você falava que meus interesses eram bobagem. Roberto se lembrou da conversa no táxi, quando Márcia disse que ele achava o trabalho social dela uma bobagem. Quando eu disse que era bobagem, não foi exatamente com essas palavras, mas sempre que eu comentava sobre alguma situação social, você mudava de assunto ou fazia algum comentário sobre como tem gente que se aproveita dos outros. Mas eu não estava falando do seu trabalho específico. Eu nem sabia que você fazia esse trabalho. Exatamente. Você não sabia porque nunca perguntou. Nunca demonstrou interesse genuíno em saber como eu passava meus dias. Roberto se deu conta de que ela estava certa. Há anos ele chegava em casa e falava apenas sobre seus problemas, suas conquistas, seus planos. Raramente perguntava sobre os dias dela. Márcia, eu quero saber agora. Quero saber sobre tudo. Roberto, me conta sobre a Joana. Como você a conheceu? Márcia hesitou, mas acabou contando. Foi através da Conceição. Ela coordena um grupo de mulheres que se reúne para fazer trabalhos manuais e conversar. Eu comecei a frequentar há uns 2 anos, quando estava me sentindo muito sozinha. Sozinha? Roberto, você trabalha 12 horas por dia. Nos fins de semana, está sempre resolvendo alguma coisa da empresa. A gente não conversa mais. Não sai mais juntos para lugares que eu gosto. Eu estava me sentindo como um fantasma na própria casa. Roberto percebeu que havia negligenciado completamente a esposa. E como você conheceu a Conceição? Num curso de culinária que eu fiz. A gente ficou amigas e ela me convidou para participar do grupo. No começo era só um hobby, mas depois a gente começou a ajudar famílias que estavam passando dificuldades. E a Joana? A Joana apareceu grávida, sem família, sem lugar para ficar. O pai do bebê desapareceu quando soube da gravidez. A Conceição me pediu ajuda e eu não consegui dizer não. Por isso você estava levando fraldas e leite? Márcia assentiu. Entre outras coisas, pago o aluguel de um apartamentinho para ela, ajudo com as despesas do bebê e estou tentando conseguir uma vaga numa escola para ela terminar os estudos. Roberto ficou impressionado com a dimensão do envolvimento da esposa. E você faz isso com seu dinheiro, com a mesada que você me dá. E às vezes vendo algumas coisas que não uso mais. Márcia, por que você nunca me contou nada disso? Porque eu sabia qual seria a sua reação. Você diria que a menina está se aproveitando de mim, que tem muita gente precisando de ajuda e eu não posso salvar todo mundo. Roberto ficou em silêncio porque reconhecia que provavelmente teria sido essa sua reação mesmo. E você ajuda mais alguém além da Joana? Várias pessoas. A dona Teresa, que teve problema de pressão ontem, a dona Francisca, que a gente está reformando a casa. Tem a dona Helena, que tem 3 netos e o marido desempregado. Márcia, quantas famílias você ajuda? Não sei exatamente. O grupo todo ajuda umas 20 famílias. Cada uma pega algumas para acompanhar mais de perto. Roberto não conseguia acreditar que sua esposa estava envolvida em algo tão grande e ele não sabia de nada. E vocês fazem isso sozinhas? Não tem ajuda de nenhuma organização? A gente se vira, faz rifas, bazares, pede doação em grupos de WhatsApp. É trabalho de formiguinha, mas funciona. Márcia, isso é incrível. Por que você nunca me pediu ajuda? Roberto, você realmente está perguntando isso? Estou. Porque você não tem tempo nem paciência para essas coisas. Sua vida é escritório, reuniões, contratos, lucros. Esse mundinho de gente simples que precisa de ajuda não faz parte da sua realidade. Roberto se deu conta de que ela estava certa. Ele havia se afastado tanto da realidade da maioria das pessoas que realmente não conseguiria se relacionar naturalmente com aquele ambiente. Mas eu posso aprender, Márcia. Pode? Posso. E quero. Márcia o olhou com ceticismo. Roberto, você não faz ideia do que está dizendo. Essas pessoas moram em lugares simples, têm problemas de dinheiro, falam de coisas que você não considera importantes. Como você pode saber se eu não tentei? Porque eu vivo com você há 30 anos. Vejo como você fica impaciente quando o elevadorista tenta puxar conversa.
como você se irrita quando a faxineira demora para limpar seu escritório, como você trata os funcionários da empresa. Roberto percebeu que Márcia tinha uma visão muito clara de quem ele havia se tornado. E não era nada bonita. Márcia, eu reconheço que me transformei numa pessoa que não é nada admirável. Mas eu quero mudar isso. Roberto, mudança não é só querer. É fazer escolhas diferentes todos os dias. É ter paciência com pessoas que você considera inferiores. É se importar com problemas que não são seus. Então me ensina. Eu não sou sua professora, Roberto. Sou sua esposa. Ou era. Como assim era? Márcia suspirou fundo. Roberto, eu estava pensando em ir passar um tempo na casa da minha irmã no interior. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para pensar no que eu quero da vida. E você também precisa. Roberto sentiu o pânico tomar conta dele. Márcia, não faz isso. A gente pode resolver nossos problemas conversando. Conversando? Roberto, a gente está casado há 30 anos e ontem foi a primeira vez que tivemos uma conversa honesta sobre nossos sentimentos. Porque eu era um idiota que não sabia ouvir. Mas agora eu sei. Saber e fazer são coisas diferentes. Me dá uma chance de provar. Márcia ficou em silêncio por um longo tempo. Roberto, eu não sei se ainda tenho sentimentos suficientes por você para tentar de novo. A frase dele foi como um tiro no peito de Roberto. Como assim? É que eu me acostumei a viver sem você. Encontrei outras coisas que me fazem feliz, outras pessoas que me fazem sentir importante. E descobri que eu não preciso do nosso casamento para ser feliz. Mas eu preciso, Márcia. Eu preciso de você. Roberto, você precisa de uma esposa que organize sua casa e te acompanhe em eventos sociais. Mas você não precisa de mim especificamente. Isso não é verdade. É sim. Se eu morresse amanhã, em 6 meses você estaria casado com outra mulher que preenchesse as mesmas funções na sua vida. Márcia, como você pode dizer uma coisa dessas? Porque é a verdade. Você não me vê como uma pessoa única e especial. Me vê como uma funcionária que desempenha um papel. Roberto se levantou e começou a andar pela sala. Márcia, eu sei que eu me comportei como um idiota por muito tempo, mas eu te amo. Sempre te amei. Você ama a ideia de mim, a mulher que está sempre disponível quando você precisa, que nunca reclama, que não atrapalha seus planos. Não é verdade? Roberto, quando foi a última vez que você me perguntou sobre meus sonhos, sobre meus medos, sobre o que me deixa feliz ou triste? Roberto tentou se lembrar, mas não conseguia. Não lembro, mas isso não significa que eu não me importo. Significa exatamente isso, Roberto. Você se importa comigo como uma extensão da sua vida, não como uma pessoa independente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Roberto se sentou novamente ao lado de Márcia. Tá bom, você tem razão sobre tudo. Eu fui um marido péssimo por muito tempo, mas eu quero mudar isso. Quero conhecer a mulher com quem eu sou casado. Roberto, me dá uma semana. Uma semana para eu te mostrar que posso ser diferente. Como? Me deixa participar do seu trabalho social. Me apresenta para as pessoas que você ajuda. Me deixa conhecer essa parte da sua vida. Márcia balançou a cabeça. Roberto, você não tem ideia do que está pedindo. Essas pessoas não vão te aceitar facilmente. Elas vão perceber que você é de um mundo diferente. Então eu vou aprender a pertencer ao mundo delas também. Não é tão simples. Por que não? Porque você vai ter que deixar o Roberto empresário de lado e ser só o Roberto. Sem ostentar, sem falar de dinheiro, sem demonstrar impaciência ou superioridade. Eu consigo fazer isso. Roberto, você não consegue ficar 5 minutos sem olhar o celular. Como vai conseguir passar uma tarde inteira conversando com pessoas simples sobre problemas que você considera pequenos? Roberto tirou o celular do bolso e desligou. Pronto, desligado. Por uma semana? Por quanto tempo for necessário? Márcia olhou para ele com desconfiança. Roberto, você está falando por impulso. Amanhã você vai se arrepender. Não vou. Márcia, ontem quando eu te vi conversando com aquelas mulheres,
Quando eu vi como elas te tratam com carinho e respeito, eu entendi que eu perdi a mulher mais incrível do mundo por pura estupidez. Roberto, e quando eu te ouvi falando sobre mim, sobre como eu mudei, sobre como você sente falta do homem que eu era, eu percebi que eu também sinto falta desse homem. Márcia ficou em silêncio. Você lembra quando a gente se conheceu? Continuou Roberto. Eu trabalhava naquela oficina no Ipiranga, chinho de graxa até o pescoço. Você tinha acabado de se formar em pedagogia e sonhava em montar uma escola. Lembro. A gente passava horas conversando sobre como ia ser nossa vida juntos. Quantos filhos a gente ia ter, como ia educar eles, que tipo de família a gente queria construir. Éramos muito jovens e sonhadores. E o que há de errado em ser sonhador? Nada. Mas a vida real não é feita só de sonhos. Mas também não precisa ser feita só de obrigações e responsabilidades. Márcia suspirou. Roberto, você construiu um império. Tem funcionários que dependem de você, clientes, fornecedores. Não pode simplesmente abandonar tudo para brincar de ser uma pessoa simples. Não estou falando em abandonar tudo. Estou falando em encontrar um equilíbrio. Que equilíbrio? Trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Roberto, você já tentou isso antes. Sempre que diz que vai reduzir o ritmo, em 2 semanas está mais ocupado do que nunca. Porque eu nunca tive um motivo forte o suficiente para mudar de verdade. E agora tem? Tenho. Você. Márcia balançou a cabeça. Roberto, eu não posso ser responsável pela sua mudança. Você tem que querer mudar por você mesmo. Mas eu quero. Eu quero voltar a ser uma pessoa de quem eu me orgulhe. Uma pessoa que você consiga admirar e respeitar. E se você não conseguir? Vou conseguir. Mas e se não conseguir? Roberto pensou na pergunta. Se eu não conseguir, pelo menos vou saber que tentei. E você vai saber também. Márcia ficou em silêncio por vários minutos. Roberto, eu vou fazer um acordo com você. Qual? Eu te dou essa semana que você está pedindo, mas com algumas condições. Que condições? Primeira, você vai comigo no trabalho social sem questionar nada. Vai ouvir as pessoas, vai tratar todo mundo com respeito e não vai fazer nenhum comentário sobre dinheiro ou sobre como elas poderiam resolver os problemas sozinhas. Aceito. Segunda, você vai deixar seu celular desligado das 8 da manhã às 6 da tarde. Qualquer emergência da empresa pode esperar até o final do dia. Roberto hesitou. Deixar o celular desligado por 10 horas seria quase impossível. Aceito. Terceira, você não vai tentar resolver os problemas das pessoas com dinheiro. Vai tentar entender que algumas coisas não se resolvem com dinheiro. Aceito. E quarta, no final da semana, se eu achar que você não mudou de verdade, você não vai insistir mais. Vai me deixar ir embora sem criar drama. Roberto engoliu seco. Era uma aposta muito arriscada. Aceito. Tem certeza? Tenho. Márcia suspirou. Então amanhã de manhã você vem comigo visitar a Joana. E à tarde a gente vai na casa da Conceição para a reunião semanal do grupo. Tá bom. Roberto, eu estou falando sério sobre as condições. Se você escorregar uma vez, o acordo está cancelado. Entendi. E outra coisa, você vai de roupa simples. Nada de marca, nada de relógio caro, nada que demonstre ostentação. Roberto olhou para o relógio suíço que usava no pulso há anos. Tá bom. Márcia se levantou do sofá. Então amanhã às 8 horas a gente sai. E Roberto? Sim? Não me decepcione. Eu não tenho energia para mais uma decepção. Ela subiu para o quarto, deixando Roberto sozinho na sala. Ele ficou ali por horas, pensando no desafio que havia acabado de aceitar. Será que conseguiria mesmo mudar de vida de um dia para o outro? Na manhã seguinte, Roberto acordou mais cedo do que o normal. Escolheu uma roupa simples do armário, uma calça jeans que nem lembrava que tinha e uma camisa de algodão sem marca. Tirou o relógio e deixou o celular em cima da mesa de cabeceira. Quando desceu para tomar café, encontrou Márcia já pronta, vestindo um conjunto simples e discreto. Bom dia, disse ela formal. Bom dia. Você dormiu bem? Dormi. Márcia, eu estava pensando... Roberto,
Vamos estabelecer mais uma regra. Durante essa semana, eu não quero que você fique se justificando ou explicando suas intenções. Quero que você simplesmente haja diferente. Tá bom. Eles saíram de casa e pegaram o metrô em direção ao centro da cidade. Roberto não andava de transporte público há anos. No início ficou desconfortável com a multidão e o barulho, mas gradualmente foi relaxando. Márcia, posso perguntar uma coisa? Pode. Como você conheceu exatamente a Joana? A Conceição me ligou numa madrugada pedindo ajuda. A Joana tinha sido expulsa de casa pelos pais quando eles descobriram a gravidez. Estava dormindo na rua, grávida de 7 meses. E você foi buscá-la? Fui. Levei ela para um hotel primeiro, depois conseguimos o apartamentinho onde ela mora agora. E o bebê nasceu quando? Há 2 meses. É um menino lindo, tem os olhos mais expressivos que eu já vi. Roberto percebeu que Márcia falava do bebê com genuína ternura. E a Joana, quantos anos ela tem? 19, mas parece mais nova. A vida não foi fácil para ela. Quando chegaram ao apartamento da Joana, Roberto ficou impressionado com a simplicidade do local. Era um prédio antigo, sem elevador, com paredes descascadas. Mas quando Joana abriu a porta, o sorriso dela iluminou todo o ambiente. Dona Márcia, que bom que a senhora veio, exclamou a menina, abraçando Márcia apertado. Oi, querida, como vocês estão? Bem, graças a Deus, e o Miguel está enorme. Roberto observou Joana com atenção. Era uma menina muito nova, com olhos cansados, mas um sorriso genuíno. Estava vestindo roupas simples, mas limpas, e o apartamento, embora pequeno e modesto, estava organizado e cheiroso. Joana, esse é meu marido, Roberto, disse Márcia. Ah, o senhor Roberto. A dona Márcia fala muito do senhor. Muito prazer. Roberto ficou surpreso. Márcia falava dele para Joana. O prazer é meu, Joana. Parabéns pelo bebê. Obrigada. Quer conhecer o Miguel? Roberto assentiu e Joana foi buscar o bebê no quarto. Quando voltou com o menino no colo, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma ternura inexplicável. Nossa, ele é lindo mesmo, disse Roberto, sinceramente emocionado. Quer pegar ele? Roberto hesitou. Havia anos que não pegava um bebê no colo. Eu não sei se sei como. Claro que sabe, disse Márcia, encorajando-o. Roberto pegou o bebê cuidadosamente. Miguel o olhou com curiosidade, sem chorar. Era um menino tranquilo, com olhos grandes e expressivos, como Márcia havia descrito. Ele é muito calmo, comentou Roberto. É mesmo, quase não chora, só quando está com fome, disse Joana, orgulhosa. E como você está se virando sozinha com ele? Ah, não estou sozinha. Tenho a dona Márcia, a dona Conceição, as meninas do grupo. Elas me ajudam com tudo. Roberto olhou para Márcia, que estava observando a cena com emoção. Joana, a Márcia me contou que você quer voltar a estudar. Quero sim. Parei no 2º ano do ensino médio quando engravidei, mas quero terminar e fazer faculdade. Faculdade de quê? Pedagogia. Quero ser professora, igual a dona Márcia era. Roberto olhou para Márcia surpreso. Ela nunca havia mencionado que Joana sabia sobre sua formação. A dona Márcia me conta histórias de quando dava aula. Deve ser muito gostoso ensinar crianças. E por que você não voltou a dar aula? Roberto perguntou para Márcia. Ah, depois que casei não precisava trabalhar mais, respondeu Márcia, mas Roberto percebeu uma tristeza na voz dela. Mas a senhora podia dar aula mesmo sem precisar, né? Por amor ao ensino, disse Joana inocentemente. Roberto percebeu que havia mais uma coisa que ele não sabia sobre Márcia. Ela sentia falta de dar aulas. Eles passaram 2 horas na casa de Joana. Roberto observou como Márcia interagia naturalmente com a menina, dando conselhos, ouvindo suas preocupações, brincando com o bebê. Era um lado dela que ele raramente via em casa. Quando saíram do apartamento, Roberto estava pensativo. Márcia, você sente falta de dar aulas? Às vezes. Por que nunca voltou? Roberto, quando a gente casou, você disse que não queria que eu trabalhasse fora, lembra? Roberto se lembrou vagamente da conversa. Na época,
Ele achava que seria melhor se Márcia cuidasse da casa e estivesse disponível para acompanhá-lo em eventos sociais. Mas isso foi há muito tempo. Se você quiser voltar a dar aulas... Roberto, eu tenho 55 anos. Faz mais de 20 anos que não piso numa sala de aula. E daí? Você pode se atualizar, fazer cursos. Não é tão simples. Por que não? Porque eu me acostumei com a ideia de que essa parte da minha vida havia acabado. Roberto percebeu que havia matado mais um sonho da esposa sem nem perceber. À tarde, eles foram para a casa da Conceição. Quando chegaram, já havia várias mulheres reunidas na sala, conversando e costurando. "Gente, olha quem chegou", anunciou Conceição. A Márcia trouxe o marido. Todas as mulheres olharam para Roberto com curiosidade. Ele se sentiu um pouco desconfortável, mas tentou relaxar. "Roberto, essas são as meninas do grupo", disse Márcia. Conceição, Helena, Francisca, Teresa, Sônia, cada uma cumprimentou Roberto calorosamente. Elas pareciam genuinamente felizes em conhecê-lo. "Seu Roberto, a Márcia fala tanto do senhor", disse Dona Helena, uma senhora de cabelos grisalhos. "Ela conta que o senhor é muito trabalhador." "Ah, trabalho bastante mesmo", respondeu Roberto, sem saber bem o que dizer. "Que bom. Homem trabalhador é uma bênção", disse Dona Francisca. "Meu marido também era assim, Deus o tenha." Roberto percebeu que Dona Francisca era viúva. "Sente aqui com a gente, seu Roberto", disse Conceição, fazendo espaço no sofá. "A gente estava conversando sobre a situação da Dona Carmen." "Quem é Dona Carmen?", perguntou Roberto. "Uma senhora que mora aqui perto. O filho sumiu faz 3 meses e deixou ela sozinha com 2 netinhas pequenas", explicou Dona Helena. "Nossa, que situação difícil." "Pois é. E ela está passando aperto porque a aposentadoria não dá para sustentar as meninas." Roberto teve vontade de perguntar quanto dinheiro seria necessário para resolver o problema, mas se lembrou das condições que Márcia havia imposto. "E o que vocês estão fazendo para ajudar?" "A gente está tentando arrumar umas cestas básicas para ela. E a Sônia conhece uma moça que faz doces e pode ensinar as netinhas a fazer também, para elas venderem", explicou Conceição. "Que ideia boa", disse Roberto, sinceramente impressionado com a criatividade delas. Durante toda a tarde, Roberto ouviu histórias de pessoas que passavam dificuldades, mas também ouviu sobre soluções criativas que aquelas mulheres encontravam para ajudar. Elas não tinham muito dinheiro, mas tinham algo muito mais valioso: tempo, carinho e disposição para se envolver de verdade na vida das pessoas. "Seu Roberto, o senhor quer ajudar a gente a separar essas roupas?", perguntou Dona Teresa, apontando para várias sacolas no chão. "Claro." Roberto passou o resto da tarde separando roupas por tamanho e estado de conservação. Era um trabalho simples, mas ele percebeu que havia uma satisfação diferente em fazer algo útil com as próprias mãos. "Seu Roberto, posso fazer uma pergunta?", disse Dona Helena. "Claro. O senhor não fica entediado fazendo esse tipo de trabalho? Digo, o senhor deve estar acostumado com coisas mais importantes." Roberto pensou na pergunta. "Sabe, Dona Helena, eu estava pensando justamente o contrário. Faz muito tempo que eu não fazia nada que realmente ajudasse alguém de forma direta." "Como assim?" "No meu trabalho, eu cuido de contratos, de números, de papéis. Mas no final do dia, eu não sei exatamente que diferença fiz na vida de alguém." "Ah, mas o senhor dá emprego para muita gente, né? Isso é importante também", disse Conceição. "É, mas é diferente. É mais distante." Márcia observava Roberto conversando com as mulheres, parecendo surpresa com a naturalidade dele. Quando chegou a hora de ir embora, todas as mulheres se despediram de Roberto com carinho. "Seu Roberto, o senhor pode vir mais vezes", disse Dona Francisca. "A gente adorou conhecê-lo." "Eu também adorei conhecer vocês. E da próxima vez o senhor pode trazer o violão", disse Dona Helena. "Violão? A Márcia disse que o senhor toca violão muito bem." Roberto olhou para Márcia surpreso. Fazia anos que ele não pegava no violão. "Faz muito tempo que eu não toco." "Ah, mas não esquece, não. É que nem andar de bicicleta", disse Dona Teresa. No caminho de volta para casa, Roberto estava quieto,
processando tudo o que havia vivido naquele dia. Márcia, como elas sabem que eu toco violão? Porque eu conto coisas sobre você para elas. Que tipo de coisas? Coisas boas. Como você era quando éramos jovens. Roberto se sentiu estranho sabendo que sua esposa falava dele de forma positiva para outras pessoas, quando em casa ele sentia que ela só tinha críticas. E por que você nunca me fala essas coisas boas diretamente? Porque é mais fácil lembrar das qualidades de alguém quando você não convive com os defeitos todos os dias. Meus defeitos são tão grandes assim. Márcia suspirou. Roberto, você não tem defeitos horríveis. Você só se perdeu no caminho. Quando chegaram em casa, Roberto foi direto para o quarto e pegou o violão que estava guardado no armário há anos. Desceu para a sala e começou a afinar o instrumento. O que você está fazendo? Perguntou Márcia. Tentando lembrar como se toca, para levar na próxima reunião. Márcia se sentou no sofá e observou Roberto tentando lembrar os acordes de músicas antigas. Gradualmente, ele foi recuperando a habilidade. Lembra dessa? Perguntou ele, começando a tocar Tocando em Frente, do Almir Sater. Márcia sorriu. Era uma das músicas preferidas deles quando eram namorados. Lembro. Roberto começou a cantar, com a voz meio enferrujada, mas ainda afinada. Márcia fechou os olhos, como se estivesse sendo transportada para o passado. Quando a música terminou, ela aplaudiu. Você não esqueceu? Não, só estava guardado. Eles ficaram em silêncio por um momento. Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. O que você achou do pessoal hoje? Achei inspirador. Como assim? Elas têm tão pouco, mas são tão generosas, tão dispostas a ajudar uns aos outros. É uma coisa que eu havia esquecido que existia. E você se sentiu confortável lá? Roberto pensou na pergunta. No começo, não. Eu ficava tentando descobrir como resolver os problemas delas com dinheiro. Mas depois entendi que não era disso que elas precisavam. Do que elas precisavam? De alguém que se importasse de verdade, que ouvisse, que estivesse presente. Márcia assentiu. Foi exatamente isso que eu descobri quando comecei a frequentar o grupo. E foi isso que eu parei de fazer com você. Roberto. Não, Márcia, deixa eu falar. Hoje eu entendi muita coisa. Entendi por que você se sente mais feliz lá do que em casa. Lá você é valorizada pelo que você é, não pelo que você representa. E o que eu represento em casa? A esposa do Roberto empresário, não a Márcia. Márcia ficou em silêncio. E entendi também por que você não me contava sobre esse trabalho. Porque você sabia que eu ia tentar transformar tudo numa questão de dinheiro, ao invés de entender o valor humano do que vocês fazem. E agora? O que você pretende fazer com essas descobertas? Quero continuar indo com você. Quero fazer parte desse mundo que te faz feliz. Roberto, hoje foi só o primeiro dia. Ainda faltam 6. Eu sei. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que esse é o caminho. Que caminho? De volta para o homem que eu era. De volta para nós. Nos dias seguintes, Roberto acompanhou Márcia em todas as atividades do grupo. Visitou mais famílias, participou de rifas para arrecadar fundos, ajudou a carregar doações. A cada dia, ele se sentia mais conectado com aquelas pessoas e com aquela forma de viver. No quarto dia, aconteceu algo que marcou profundamente Roberto. Eles estavam visitando Dona Carmen, a senhora que havia ficado com as netinhas pequenas depois que o filho desapareceu. Seu Roberto, o senhor pode me dar uma opinião? Perguntou Dona Carmen. Claro, as meninas estão aprendendo a fazer brigadeiros para vender na escola. Mas eu estou pensando se não seria melhor ensinar elas a fazer salgadinhos também. O que o senhor acha? Roberto pensou na pergunta. No passado, ele teria sugerido fazer uma análise de mercado, estudar a concorrência, calcular custos e lucros. Mas agora entendeu que a pergunta era mais simples. Dona Carmen, o que as meninas gostam mais de fazer? Elas adoram fazer brigadeiro. Se divertem escolhendo os granulados, fazendo bolinhas. Então acho que elas deviam começar com brigadeiros mesmo. Quando a gente faz uma coisa que gosta, faz melhor.
Dona Carmen sorriu. O senhor tem razão. E elas vão vender melhor uma coisa que fazem com amor, né? Exatamente. Márcia observou a conversa com interesse. Roberto havia dado um conselho simples, humano, sem complicar as coisas. Mais tarde, no caminho de volta, Márcia comentou: Gostei da sua resposta para Dona Carmen. Por quê? Porque você pensou no que seria melhor para as meninas, não no que seria mais lucrativo. Aprendi com vocês que nem tudo na vida é questão de lucro. E como você se sente com isso? Aliviado. Aliviado? É que é cansativo viver pensando só em dinheiro, Márcia. Transformar tudo numa questão financeira. Às vezes, as respostas mais simples são as melhores. No quinto dia, Roberto surpreendeu Márcia com uma proposta. E se a gente organizasse uma festa junina para arrecadar fundos para o grupo? Roberto, isso daria muito trabalho. Eu posso ajudar a organizar. Posso usar os contatos da empresa para conseguir doações, um local. Roberto, lembra das condições? Não resolver tudo com dinheiro ou influência. Roberto parou para pensar. Tá bom. E se a gente organizasse no quintal da Conceição mesmo? Cada uma das mulheres faz alguma coisa para vender. Eu posso tocar violão. Agora você está falando a língua delas. E podíamos convidar as famílias que vocês ajudam. Seria uma festa de verdade. Não só uma arrecadação de fundos. Márcia sorriu. Sabe que é uma boa ideia. Vamos propor para elas amanhã. Vamos. Naquela noite, Roberto ficou acordado até tarde, planejando os detalhes da festa. Mas não estava pensando em custos ou lucros. Estava pensando em como fazer as pessoas se divertirem. No sexto dia, quando eles propuseram a festa junina para o grupo, todas as mulheres ficaram animadíssimas. Que ideia maravilhosa! Exclamou Conceição. Faz tanto tempo que não temos uma festa para reunir todo mundo. E seu Roberto, o senhor pode tocar umas músicas caipiras? Perguntou Dona Helena. Posso. E se vocês quiserem cantar junto, melhor ainda. Durante todo o dia, eles planejaram os detalhes da festa. Roberto sugeriu jogos simples, brincadeiras antigas, comidas típicas. Estava genuinamente animado com a ideia. Márcia, fazia muito tempo que eu não me sentia assim animado com alguma coisa, comentou ele no final do dia. Como assim? Empolgado, sabe? Com vontade de que algo dê certo, mas não por causa de dinheiro. E por causa do quê? Por causa da alegria das pessoas. Por causa do sorriso da Dona Francisca, quando ela imaginou as netinhas brincando na festa. Márcia observou Roberto com atenção. Roberto, posso te fazer uma pergunta sincera? Claro. Você está fazendo isso tudo por mim ou porque realmente mudou? Roberto pensou na pergunta por um longo tempo. No começo, eu estava fazendo por você, para tentar salvar nosso casamento. Mas agora eu estou fazendo por mim também. Como assim? Porque eu me redescobri, Márcia. Descobri que eu gosto de ajudar pessoas, que me sinto bem fazendo diferença na vida dos outros, que existe uma satisfação muito maior em ver alguém sorrindo do que em ver um número crescendo na conta bancária. Mas você não acha que pode ser só uma fase? Uma empolgação temporária? Pode ser, mas não sinto que é. Por quê? Porque pela primeira vez em anos eu acordo de manhã sabendo exatamente por que estou acordando. Tenho um propósito que vai além de ganhar dinheiro. Márcia ficou em silêncio. E tem mais uma coisa, continuou Roberto. O quê? Eu me lembrei de quem eu sou. Do Roberto que você conheceu há 30 anos. Ele não havia sumido. Estava só, adormecido. E agora ele acordou? Acordou e não quer mais dormir. No sétimo e último dia da semana que haviam combinado, Roberto acordou diferente. Não estava ansioso nem preocupado. Estava em paz. Eles passaram o dia organizando os últimos detalhes da festa junina que aconteceria no fim de semana seguinte. Roberto se ofereceu para fazer um palco improvisado no quintal da Conceição e disse que levaria seu equipamento de som antigo que estava guardado no depósito. No final da tarde, quando voltaram para casa, Márcia se sentou na sala e olhou para Roberto. Chegou a hora do nosso acordo. Chegou. Como você se sente? Nervoso.
Por quê? Porque eu quero muito que você tenha percebido que eu mudei de verdade, mas ao mesmo tempo tenho medo de ter falhado sem perceber. Márcia assentiu. Roberto, posso te dizer o que eu observei nessa semana? Pode. No primeiro dia, você estava claramente fazendo um esforço para se comportar diferente. Dava para perceber que estava se controlando. O coração de Roberto apertou. No segundo e terceiro dia, você ainda estava um pouco desconfortável, mas começou a relaxar, começou a ser mais natural. E depois? Depois você mudou, de verdade. Não estava mais interpretando um papel. Estava sendo você mesmo. E que eu mesmo é esse. O homem de quem eu me apaixonei há 30 anos. Carinhoso, atencioso, generoso. Alguém que se importa mais com as pessoas do que com as coisas. Roberto sentiu os olhos marearem. Então eu passei no teste. Roberto, não era um teste. Era uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para vocês dois se reencontrarem. E nós nos reencontramos? Márcia sorriu pela primeira vez em dias. Acho que sim. Roberto se levantou e foi até ela. Márcia, eu te amo. Amo a mulher incrível que você sempre foi e que eu fui idiota demais para enxergar. Amo sua generosidade, sua força, sua capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Roberto, e quero passar o resto da vida tentando merecer o seu amor. Não como o Roberto empresário, mas como o Roberto que você ajudou a ressuscitar. Márcia se levantou também e ficou de frente para ele. E eu te amo também. Sempre amei. Mesmo quando achava que havia perdido você para sempre. Eles se abraçaram pela primeira vez em meses com sentimento genuíno. Roberto, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Não volta a ser quem você era antes, por favor. Não vou, prometo. E se você sentir que está voltando aos velhos hábitos, me avisa, para a gente conversar. Eu aviso. E Márcia? Sim? Posso te pedir uma coisa também? Claro, nunca mais esconda de mim as coisas que te fazem feliz. Eu quero participar de tudo que é importante para você. Prometo. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, em silêncio, sentindo que haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. 3 meses depois, a festa junina havia sido um sucesso estrondoso e se transformado num evento mensal. Roberto havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades para seus sócios e funcionários de confiança. Ele e Márcia se tornaram os organizadores oficiais das atividades do grupo, e Roberto descobriu que tinha jeito para mobilizar pessoas e recursos de forma criativa e eficiente. Márcia voltou a dar aulas, começando com um reforço escolar gratuito para as crianças das famílias assistidas pelo grupo. Roberto construiu uma pequena sala de aula no quintal da Conceição, usando materiais doados por fornecedores da sua empresa. Joana havia terminado o ensino médio e conseguido uma bolsa de estudos para fazer pedagogia numa universidade particular. O pequeno Miguel estava crescendo saudável e era considerado o mascote do grupo. Fim da história. E você? O que achou dessa história de reencontro e transformação? Conta pra gente nos comentários se você acredita que é possível alguém mudar de verdade por amor. Tem alguma experiência parecida para compartilhar? Deixa seu like se a história te emocionou e se inscreve no canal para não perder outras histórias que tocam o coração. Sua participação é muito importante para a gente.